Para quem me conhece há mais tempo, que me segue mais tempo lá no Instagram, sabe o quanto eu sou fã desse fundo imobiliário, do famoso Alzirão ou a LZR11. O LZR11 é um fundo híbrido porque ele tem mais de um tipo de segmento no portfólio. Você não consegue diferenciar, por mais que ele seja mais um fundo de tijolo, mas você não consegue separar ele entre fundo logístico, renda urbana, porque ele tem vários imóveis no portfólio e de diferentes proporções que não dá para você caracterizar ele como, por exemplo, um fundo logístico. Mas como eu falo para vocês, na minha opinião, ele é o melhor fundo da bolsa e é o que eu tenho maior posição na minha carteira privada. Inclusive, eu estou pensando em incluir ele na minha carteira aqui do canal. Mas antes de continuar, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual que é a proporção de fundos imobiliários que vocês têm na carteira de vocês. Se é mais de 25%, se é mais de 30% ou se é até mais de 50%, que eu vou sortear esse livro aqui. Esse livro aqui é um livro do Thiago Nigro, que é do 1000 ao Milhão, sem cortar o cafezinho. É um livro muito bom para quem está começando a investir. Ele toca em 3 tópicos aqui nesse livro: como gastar melhor, como investir bem e como ganhar mais. É muito bacana esse livro aqui, então deixa aqui nos comentários. Mas precisa responder a pergunta que eu fiz: qual que é a proporção que vocês têm de fundos imobiliários na carteira, tá bom? Ah, e não deixem de me seguir no Instagram também. Então, como vocês já sabem, eu gosto de fazer um overview do fundo lá no Mundo FII. Depois eu vou para o relatório gerencial mostrar os pontos importantes que vocês devem analisar. Mas também eu quero gastar um tempo falando sobre a 6ª emissão do fundo. E como eu falei para vocês lá no fundo no vídeo do HGLG, os fundos estão voltando a fazer emissão. Então é muito importante que vocês conheçam e entendam como é que funciona uma emissão. Inclusive eu vou deixar essa playlist aqui para quem ainda não assistiu sobre o que é uma emissão, o que são os direitos de subscrição, se vale ou não vale a pena participar, porque inclusive eu vou mostrar alguns pontos que mostram se vale ou não vale a pena a participar dessa emissão do LZR, tá bom? Então vamos aqui para o Mundo FII, vamos passar uma passagem rápida aqui por ele, por um overview. Então olha só, a LZR11, o ticker dele é LZR11, Aliança Trust Renda Imobiliária. A última cotação dele do dia 28 aqui no site, mas eu vou mostrar a cotação mais recente, até para a gente olhar a questão do preço lá na emissão, quando a gente estiver falando sobre emissão. Aqui o P sobre VP está com ágio de 10%, ou seja, está com 1,10 de P sobre VP. Como vocês já sabem, essa análise não serve para esse tipo de fundo, até porque a maior parte do portfólio dele é de tijolo. Se vocês não sabem ainda, assista esse vídeo aqui, mas acho que você já que me acompanha aqui já sabe por que a gente não analisa P sobre VP para fundo de tijolo. Que o último rendimento dele, o dividend yield médio, a questão primeiro, a questão da rentabilidade acumulada, ele está com 11,46, o que é bem legal. Aqui a liquidez dele, se vocês compararem lá com o HGLG, se eu não me engano, ele está com 5 mil negócios por dia. O LZR é bem menor, mas isso justifica também por isso daqui, ó. O patrimônio do fundo, ele é muito menor. O LZR, ele é muito menor que o HGLG. O HGLG, ele está por volta de 3 bi e ainda está fazendo mais uma emissão para captar mais 1,5. O ALZR, ele está com 732 milhões e essa emissão, provavelmente ele vai chegar no patamar de 1 bi. Então é um fundo que está crescendo, tanto é que ele é mais novo, ele é de 2017, ele tem 118 mil cotistas, também é uma quantidade grande de cotistas. Sabe, o HGLG ele é o terceiro na posição do IFIX, o ALZR é o 49º, então é um fundo bem menor. Se a gente nem pode comparar com o HGLG. Se a gente pegar aqui desde o início, olha só, ele tem uma média de 0,62%, de 62 centavos, e o dividend yield dele médio de 0,57. Não é um dividend yield alto, mas a questão é a seguinte: esse fundo é um fundo muito seguro. Então, por ser um fundo muito seguro, ele acaba pagando menos dividendo. Então, se você for pensar numa base de pirâmide, ele é para estar na base. Ele é um dos fundos que são a base da sua carteira de fundos imobiliários, que é um fundo que você não vai ter problema com ele. Agora vamos lá para o relatório gerencial. Então, pessoal, aqui o relatório gerencial da LZR a Aliança, ela tem um relatório muito bom. Se vocês virem, quando eu falei lá do HGLG, que eu falo que os fundos deviam olhar o relatório da CSHG para comparar, para ver como é bom o relatório da CSHG, o relatório da Aliança não deixa a desejar, ele é muito bom, muita informação. Então, como vocês vejam aqui, é o de março de 2023. Então, aqui tem uma questão
dos informes gerais aqui, ó, ele já fez 5 emissões, ele vai para a 6ª emissão. É um fundo da Aliança Gestora, administradora BTG. Aqui a parte de taxa deles, ele tem uma taxa de... É tranquila, se você for pegar no somatório, não dá 1% de taxa ao ano, que é bem tranquilo, bem baixa. Aquilo que eu falei do patrimônio dele, desculpa, do patrimônio que está aqui é o valor de mercado. O patrimônio dele, com a emissão que eu vou mostrar para vocês, ele vai passar 1 bi, vai se transformar num fundo bilionário, que é bem legal. Aqui a parte de caixa dele, olha só, ele tem 95 milhões, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente, sobre o caixa que o fundo tem, que é muito bacana também. Bom, vamos agora aqui pro comentário mensal, que vale muito a pena a gente dar uma lida e todo mundo tem que ler isso. Então aqui ele começa falando que o fundo passou a receber aluguéis dos imóveis da Atento e do Sky, corrigidos pelo IPCA. Então aqui é o padrão desse fundo, basicamente quase todos os aluguéis são corrigidos pelo IPCA. Olha só, 8 dos 15 imóveis do fundo já tiveram seus aluguéis corrigidos pelo repasse inflacionário desse ano. Aqui a parte de que eles adquiriram também quase totalidade desse fundo imobiliário, o TICER 11, que é mais um ponto para mostrar que o fundo é híbrido, que ele tem participação em outros fundos também. Aqui o fundo falando sobre a consulta de dia 2 do 3, que é referente à emissão que foi aprovada. Aqui um ponto importante quando eu falo da questão do que eu falei para vocês do caixa, que o fundo ele tem 95 milhões em caixa. Então vocês podem estar se perguntando, mas Eric, por que fazer emissão com tanto caixa, quase 100 milhões de caixa? Primeiro eu vou mostrar para vocês que esse caixa ele é usado para outras coisas, não é só para aquisição de imóvel. E no caso, o ALZR ele está fazendo essa emissão para comprar novos imóveis e ele precisa ter caixa. Então se acostumem com isso. Fundo de tijolo faz emissão mesmo tendo caixa, o que é diferente de fundo de papel. Normalmente fundo de papel ele zera a caixa e aí faz a emissão. Então ele sempre vai girando a carteira, faz a emissão, compra CRIs, zero caixa, depois faz mais novas emissões. No caso de fundo de tijolo é diferente. Porque lembre, pessoal, fundo de tijolo você está falando de imóvel físico, você está falando de imóvel que precisa de manutenção, precisa de alguns pontos que precisa de dinheiro. Tem a parte da alavancagem que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, mas a ideia é o seguinte... O fundo de tijolo ele faz emissão mesmo tendo caixa, tá bom? Aqui a parte de rendimentos dele, sobre 0,81 que pagou, né, no dia 25/4. Parte de informe de rendimento. Aqui é legal, pessoal, a questão do caixa. Vejam só, basicamente a receita dele é receita imobiliária. Se vocês observarem aqui, tem pouca coisa de outros ativos, tem alguma coisa de receita extraordinária, que foi a venda, que foi em agosto, lá que o fundo pagou quase 5,65 de dividendo, de provento por cota, que foi uma cota muito grande, muita gente comemorou bastante, porque foi uma venda de um imóvel, mas basicamente é com receita imobiliária que ele trabalha. Aqui a parte de, vocês vejam que ele distribuiu, teve um resultado de 0,83, ele está fazendo, distribuiu 82, guardou 1 centavinho para reserva. Como eu falo para vocês, é muito importante o fundo ter reserva. Exatamente, primeiro, para manter a padronização do pagamento e para ter se precisar de algum problema, tiver algum problema no recebimento, para ele manter essa padronização de cotas. Aqui ele mostra basicamente isso, né, da distribuição. Aquilo que eu falei para vocês lá de agosto, que foi a venda do Clariant, né, desse imóvel aqui, que deu quase 5,65 por cota, foi uma felicidade só para os cotistas. Eu até cheguei a publicar no meu Instagram sobre isso, falando que o ALZR gosta de ver os cotistas encherem o bolso, né? Aqui a parte do componente do pagamento, vejam só, ele tem despesa, pessoal, então por isso que o fundo precisa do caixa, para ele poder pagar isso também. Ele tem a alavancagem, então o caixa não é para participar, para comprar novos imóveis, é sim para poder fazer o fundo operacionalizar, que é o que eu mostro aqui para vocês. Olha só, ele tem parcelas a pagar, ele tem imóvel que ele comprou do Decathlon. Olha só, ele tem uma parcela devida em dezembro de 24, tem os CRIs dos imóveis da ASA, tem fluxo de amortização de 3,7 milhões em 23, 6,1 em 24, 6,4 em 25. Então, olha só, mais um aqui. Então, ele tem obrigações. Então, o caixa serve para isso, exatamente para ele não precisar fazer emissão para pagar a dívida.
Aqui a questão do portfólio dele, vejam só como ele é muito diversificado, e aqui diferente do HGLG, se vocês assistiram lá no vídeo passado, que ele tem a maior parte de contratos típicos. No caso do ALZR, como ele não é um fundo focado em logística, ele tem vários outros imóveis, inclusive renda urbana, é muito melhor ter contrato atípico. Porque o contrato atípico é um contrato de maior duração, de maior previsibilidade. Se vocês não sabem o que significa isso, assistam esse vídeo aqui que eu falo sobre a diferença entre contrato típico e atípico. Então 100% dos contratos do LZR são atípicos, o que é muito bom para o cotista. Aqui a questão da diversificação em termos de tipos de imóveis, olha só, uma parte é edifício comercial, 47%, outra galpão logístico, renda urbana, data center e galpões logísticos refrigerados. Então vejam só, ele é bem diversificado, por isso até que ele é considerado um fundo híbrido. E eu vou mostrar para vocês na emissão como isso vai ficar depois, quando os imóveis forem comprados. Aqui a questão da média, olha só, ele tem uma média de 8,6 anos de duração dos contratos. É muito legal, é uma previsibilidade muito grande para os cotistas. Por isso que eu falei para vocês, é o fundo base, ele não paga tantos proventos, mas ele é um fundo muito seguro. Aqui, pessoal, é muito legal, olha só a rentabilidade do fundo. É um fundo muito bacana, assim, a gente comparar com o CDI, com o IFIX, é aquele fundo que é bom para mostrar para aquele seu amigo que fala que renda fixa paga mais que fundo imobiliário. Bom, aqui a parte do portfólio dos imóveis, ele tem um detalhamento muito legal dos imóveis. Se você clicar aqui, ele vai para um arquivo do imóvel. Aí ele mostra todos os detalhes a participação do imóvel, área bruta locável, tudo que a gente viu lá no HGLG ele mostra aqui também. Então, basicamente aqui todos os imóveis do fundo. Mas como vocês podem ver, é um baita de um fundo imobiliário. Assim, por isso que eu considero ele o melhor fundo, na minha opinião, o melhor fundo da Bolsa. Mas agora vamos lá para a emissão, que é a segunda parte desse vídeo. Aqui, pessoal, o prospecto definitivo da oferta. Vejam só, é um arquivo de 245 páginas, é bastante coisa. Mas grande parte também tem a questão se vocês observarem aqui no índice, ele fala, vai até mais ou menos a 100 e alguma coisa, e o restante é o próprio regulamento do fundo, que tem bastante coisa, mas em termos de prospecto é 115 páginas. Então vamos descer aqui, eu vou pegar alguns pontos importantes do prospecto, que vocês devem avaliar quando vocês estiverem avaliando uma oferta. Então aqui o primeiro ponto é principais características da oferta. Aqui, a parte da oferta em si, né, ele fala de uma breve descrição, mas o que é importante aqui, mostrar para vocês, é isso aqui, ó, é o público-alvo. A oferta é destinada a investidores em geral, ou seja, não é uma oferta restrita. Se fosse um outro fundo, a gente poderia discutir um pouco sobre, inclusive eu até falei isso no caso do HGLG, que lá é uma oferta restrita, porque a oferta restrita, os custos são menores, mas por se tratar do ALZR, eles deixam, mesmo sendo uma oferta pública, os custos são muito baixos, então não tem problema ser uma oferta que não seja restrita nesse caso, tá bom? Aqui a questão aqui que é o ponto principal da avaliação. R$ 105,90 o custo da emissão, adicionado ao preço, né, da emissão, adicionado a um custo de R$1 por cota, que ele coloca aqui, ó, 0,94%. Se vocês observarem lá no HGLG, acho que era 2%, se eu não me engano. Vejam só, mesmo sendo uma oferta pública, o custo é bem baixo. E o final do valor da cota, para vocês que são cotistas, vai ser de R$ 106,90. Então, se a gente for comparar com a cota no mercado, R$ 115,99, ou seja, tá R$10 a menos, né? Se a gente pegar R$10 a menos, pouco menos de R$10, e o outro ponto que a gente avalia, o valor do preço da cota na subscrição tem que estar acima do valor da cota patrimonial. Se a gente pegar lá no relatório, o valor da cota patrimonial, R$ 105,87. Então, tá bem próximo, mas está acima do valor da cota patrimonial. Esses são os dois pontos principais que vocês devem olhar. Preço do mercado, a cota do preço de subscrição tem que ser menor do que o do mercado e maior do que o valor da patrimonial por cota. E é o que isso acontece no LZR. Mas, pessoal, em relação ao LZR, não se preocupem, porque isso sempre aconteceu. Então, aqui ele fala do valor da oferta, né, que o valor vai ser de 248 milhões. Lembra que eu falei para vocês, somados com aqueles aqui o do patrimônio, de
732, ele quase vai chegar no 1 bi de patrimônio. Aqui, ó, ele vai quase chegar no 1 bi de patrimônio, que é muito bacana. Então ele fala aqui sobre montante mínimo para participação, lote adicional. Agora aqui a destinação dos recursos, o que é bem importante, vocês precisam observar isso nos prospectos de emissão, tem que ser bem claro isso no prospecto. Aqui ele informa, aqui embaixo, quer ver? Ele tem um quadrinho que ele faz o pipeline do fundo, né? Que é a compra de 5 imóveis. Ele tem o primeiro aqui está em negociação avançada, os outros 4 em negociação. Então, basicamente, são 2 de renda urbana, 2 de data center e 1 de logística. Prazos todos em São Paulo, né? Prazos de locação de 12, 15, 10 anos, o que vai aumentar, eu vou mostrar para vocês depois o que vai aumentar a média de duração dos contratos, um cap rate de 9 a 10%, que é muito bacana. O que é o cap rate, pessoal? É basicamente o seguinte, é quanto o imóvel volta de aluguel em relação ao quanto ele vale. Por exemplo, um imóvel custa 1 milhão e recebe 10 mil reais por mês de aluguel, ou seja, ele vai receber 120 mil reais no final do ano. Se o imóvel custa 1 milhão, então o cap rate dele é de 12%, ou seja, é os 120 mil em relação ao 1 milhão. Então, quanto maior o cap rate, melhor. Que significa que quanto o valor que está voltando em termos de aluguel, em rendimento do imóvel, é maior. Então, quanto maior o cap rate, melhor. Então, nesse caso aqui é um cap rate muito bom. A gente fala em torno de 10 a 15%, que é um cap rate bem aceitável. Eu vou mostrar mais para frente a questão de como vai ficar com a compra dos imóveis, como que eles vão ficar depois da aquisição. Aqui informação sobre cotas negociadas, que é um ponto importante também que vocês precisam ter atenção, que ele só fala a questão de valores de cotas nos últimos meses, mas é isso aqui, ó. O fator de proporção. Ou seja, você cotista que tem 100 cotas, você vai ter direito a receber 33 cotas. Então o fator de proporção está 33, 9, 4, 5. Por mais que seja 9 aqui, o valor é sempre para baixo, tá? Eles sempre arredondam para baixo. Então, a cada 100 cotas você vai ter direito a receber 33 cotas 33 direitos de subscrição do LZR. Aqui o cronograma, que é um ponto importante também para ser observado. Vejam só, a divulgação do anúncio foi dia 2/5, a data base. Para quem não sabe o que é database ainda, esse vídeo que eu coloquei aqui, que é a data que você precisava ter as cotas, ou seja, já passou, foi dia 5/5, foi na sexta-feira passada. Aqui começa no dia 10, o início para você exercer o seu direito. No dia 18, o final do seu, para você terminar, para você dizer se você vai querer exercer o direito ou não. Aí depois tem a questão de sobras, né, 25... do 5, parte de montante adicional. Então, aqui é muito importante o calendário. Então, a data principal que era a do dia 5/5, que era a data base, a data do início da negociação e a data do encerramento da negociação. E tem mais essa data importante aqui, que é o dia 23, que é a data da liquidação. O que é a liquidação? É o dia que você precisa ter o dinheiro na corretora para poder exercer os seus direitos de subscrição. Por exemplo, se a cota, a cota está R$105, e você exerceu o direito de 2 cotas, por exemplo. Então, no dia 23 de maio, você vai precisar ter na sua conta da corretora R$210, que é de 2 cotas, entendeu? Então é basicamente isso. Então essas aqui são as datas mais importantes que você tem que ficar atento no caso do LZR. E por fim aqui, pessoal, tem um material aqui que é o prospecto mais publicitário. E olha só, eles colocam aqui a questão como é que vai ficar depois da compra. Olha só, antes era de 8,5 de média do vencimento dos contratos, vai para 9,1. Aqui eles colocaram dos imóveis 1, 2 e 3 do pipeline, daquele que eu mostrei para vocês. A compra deles, olha só, aqui vai para esse 8% aqui, depois o 7% que é esse outro imóvel. E aqui também é importante, olha só, eu vou pegar até no relatório gerencial a diferença, se vocês observarem aqui. Olha só como que é hoje. Ele está com 5% de data center. Se a gente pegar lá no prospecto, ele vai para 10% em data center. Renda urbana, que era quanto? Aqui 20%, ele está indo para 31%.
Então vejam só, com essas aquisições, ele está diluindo um pouco a questão da quantidade que eram edifícios comerciais no relatório. Se vocês observarem aqui, a parte de edifício comercial era 47%, agora está reduzindo a exposição, foi para 37%. Então, como vocês podem ver, é um baita do fundo imobiliário. Não é à toa que ele é, na minha opinião, o melhor fundo imobiliário da Bolsa. É o que eu tenho maior posição na minha carteira privada. E em algum momento eu vou incluir ele na carteira do canal, porque não tem sentido eu achar o melhor fundo imobiliário. Ele não está na carteira da aposentadoria. Então podem ficar tranquilos que ele vai entrar. Provavelmente eu vou participar dessa emissão também, então haja dinheiro, como eu estava até pensando, fazendo as contas aqui, porque tem a emissão do HGLG, tem a emissão da LZR, e se for para escolher, eu vou escolher a da LZR, que na minha opinião é o que está com o menor valor, na questão do meu preço máximo, mas é sempre importante que vocês tenham reserva de oportunidade, não é só a reserva de emergência não, aqui tem uma reserva de oportunidade exatamente para esses momentos, em momentos que você precisa de ter liquidez para poder participar desses eventos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado!